Jornal da Manhã. Entrevista. E já em nossos estúdios, o presidente da Câmara Municipal, o vereador Cláudio Sorocaba. Bom dia, presidente, tudo bem com o senhor? Bom dia, Ana, bom dia, Kiko, Link que nos acompanha, e a você que está nos ouvindo, eu sei que tem uma grande audiência, né? Então é um prazer, mais uma vez, estar aqui hoje para passar os acontecimentos que tem acontecido na nossa cidade, no nosso legislativo sorocabano. Presidente, primeiro um prazer tê-lo aqui, né? Conversando sobre um assunto importante. Ontem, esta semana, a Câmara se reuniu, começando o ano legislativo, na escolha das suas comissões. Explicando ao ouvinte da Jovem Pan, todos os processos que tramitam na Câmara, sejam do prefeito municipal, né, ou de autoria do prefeito municipal ou de qualquer vereador, ou até projetos que tenham assinaturas suficientes da população que podem tramitar, esses processos, se for relativo à educação, ele passa primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça. Aprovada esta comissão, ele passa por uma comissão temática, que é a Comissão de Educação, né? Estando essas comissões com aprovação, com as assinaturas necessárias, elas então passam o projeto à sua tramitação, e o presidente é quem agenda. Ele tem essa prerrogativa de pautar projetos para a cidade de Sorocaba, seja de forma regular, seja de maneira uma sessão extraordinária. Tudo isso, a pauta está na mão do presidente e como ela será. Como é que foi esse início de ano, e como é que foi tranquila a composição das pessoas? Porque tem muita gente que atua na vida toda numa área, por exemplo, educação. Professora Yara, né? Professora Yara foi para a Comissão de Educação ou não conseguiu vaga dessa vez? Olha, Kiko, já tô pondo o seu na berlinda, né? Exatamente, ó. Eu falo que muitas vezes, infelizmente, a Yara não fez parte, porque foi um voto aberto. Nós tínhamos lá vários candidatos, se eu não me engano, na economia, na secretaria. Foi o Dylan, o Salatiel e o White, né? Foram para a área de educação, né? Então, e aí tinha a Fernanda também, que colocou o nome, a própria Yara, porque eu não sei o que acontece muitas vezes. Tem que votar com maioria, né? Se não tem maioria, não é o presidente que define. Eu né? brinco que muitas vezes as duas vereadoras que têm capacidade para estar na comissão de educação, e qualquer uma das comissões, elas têm um perfil, trabalham muito, foi bem votada, tem o mesmo direito de falar com o vereador. Claro. Só que veja só, quando sai por exemplo, coloca o nome, as duas colocam o mesmo nome. Por exemplo, na educação, a Yara colocou como candidata, a Fernanda colocou candidata, e teve uma lá, por causa desse problema, eles perderam por um voto de entrar, porque acaba dividindo o voto das duas mulheres, né? Eu acho que se for, Kiko, deixa eu sair dessa... Exatamente, né? Então foi voto a voto, então foi eleita aí os 3 vereadores que o Salatiel já estava na outra, né? Já continuou praticamente o mesmo grupo que já estava. Eu tô rindo aqui, não dá para dizer, de brincar com o senhor vereador. Olha aqui o que estão falando. Olha, gostaria de cobrar o Cláudio, que há uns 15 anos atrás ele prometeu uma bola de capotão para a molecada da rua 18 do Sorocaba 1, mas nunca deu. Hoje somos todos adultos e nenhum virou jogador de futebol. Como é o nome dele? Ele tá com um pseudônimo aqui, nem é tudo isso. Eu não sei qual é o nome dele, mas eu só achei. Um abraço aí. Nós ali, quando eu fui pro Júlio Mesquita em 92, eu montei um bar. Se eu não dá a bola, presidente. Um bar mercearia lá. E tinha uma juventude daquela época, tinha aquele jogo de fliperama, e eu tinha no meu estabelecimento lá, então praticamente conheceu toda aquela garotada lá. Poxa, então eu fiquei devendo, mas vamos marcar aí, porque esse jovem aí daquela época, hoje já deve ser pai, né, tudo aí. Dá a bola pro filho dele, né? Filho dele. E nós estamos, ele que conhece ali a pista de caminhada. Ontem eu estive em reunião com o secretário de esporte, que é o Galvão, que está fazendo um excelente trabalho lá. Nós temos o campo da parte de baixo, que é um campo fechado, tem um time que tem a concessão, e na parte de cima tem um espaço
espaço também, que é um campo, mas acabou uma trave, apodreceu, porque o ferro vai acabando ficando no ar, e eu conversei com o Galvão pra gente colocar um outra trave pra ficar um campo maior na parte de baixo e esse menorzinho pra ele jogar. Pode dizer que nós vamos estar levando depois uma bola lá e uma rede pra poder colocar. Assim que colocar a trave, nós vamos estar fazendo isso, tá bom? Um compromisso do Cláudio aqui no ar. Então lá, pode procurar o Cláudio, falar que você escreveu aqui. Nem é tudo isso. Olha, ele é o Paulinho do Júlio de Mesquita. Oi, Paulinho, um abraço. Eu gosto muito do Cláudio, mando um abraço pra você. Um abraço. Paulinho do Júlio de Mesquita. Um abraço. A gente tem um carinho especial pra aquela região. Agora, de maneira geral, a sessão com as comissões, ela foi rápida, não, né? Não foi, não tão rápido, porque, veja só, quando você faz ali, não é acordo, mas você, por exemplo, é um encaminhamento. Um encaminhamento que muitos que já estavam que nem o Salatiel, o Dylan e o White, né, na comissão de educação, eles já estavam nessa comissão. Então, vários que já estavam na comissão ano passado falaram, eu prefiro ficar na mesa, porque ele já tem um trabalho. Até porque o Salatiel também é professor. O professor está bem representado, por isso que eu falo, está bem representado a comissão. E aí, teve várias comissões que não precisou fazer o voto a voto. Então, mas teve algumas comissões que nós tínhamos mais de 3 membros, aí teria que fazer, e é obrigado a fazer o voto a voto. Mas foi tranquilo, graças a Deus, tudo dentro daquilo. Quem perdeu aceitou a derrota e tudo exatamente. Bem. Não tem o que fazer, né? Chorar é no travesseiro. Uma pergunta aqui, o vereador Vitão do Cachorrão é deputado estadual eleito e toma posse no meio do mês de março. Ele foi eleito para a Comissão de Saúde Pública. O suplente dele não ocupa este lugar. Nós vamos ter que ter uma eleição para este membro da Comissão de Saúde Pública, porque nela estão Simoa, presidente, o Dylan e o Vitão do Cachorrão. Exatamente, bem lembrado, não é automaticamente, né? Sempre é feito ali um bate-papo, porque o vereador tá chegando, para ele não ficar sem comissões, aí o pessoal acaba um consenso elegendo ele, mas eu sou obrigado como presidente da Câmara fazer uma nova eleição daquele cargo, daquela comissão só daquele cargo, só daquele cargo, né? Então, há essa obrigatoriedade no regimento. Então, quando tem o Vitão limite para a comissão a ser participada? A Yara apresentou um projeto ano passado, porque veja só, até o ano passado, o vereador não era obrigado a participar das comissões. Nós achamos injusto, e a Yara apresentou o projeto, aprovamos, porque eu acho que o vereador está lá, eu acho que ele tem que participar, tem que trabalhar, né? Tem que participar das comissões. E aí ela colocou no mínimo duas. Então todos os vereadores esse ano agora participam no mínimo 2. E o limite, mas não foi colocado um teto. Então tem vereador lá que vai ficar em 4 comissões. Então ele pode ficar à vontade. O que ontem surgiu uma dúvida no momento foi da própria Yara, é que ela falou assim, poxa, eu larguei no projeto liberado para mim fazer parte de quantas comissões eu quisesse. Falei, tudo bem, mas nós não alteramos o número de membros da comissão. Aí ela falou, mas eu fui a 4ª mais votada, então eu posso ficar na comissão X. Falei, não, mas nós não alteramos o número de 3. Se o projeto dela tivesse sido alterado, né? Exatamente. Mas tem que ser número ímpar, né? Tem para poder dar, ímpar, exatamente. Então aí ela entendeu depois, né? Porque ela falou, poxa, então tá certo, porque queira ou não, nós não alteramos. Quem não chora não mama, né? Vai que passa, né? Vai que. Ai, presidente, olha, nós vamos começando mais um ano legislativo e a gente tem acompanhado, né? A importância do legislativo, a gente está vendo lá em Brasília, e nós vivemos um presidencialismo de coalizão, né? O que seria isso? O presidente não tem maioria nas casas legislativas e aí ele vai para compor o governo e somar forças, pegar elementos de outros partidos para obter esta maioria e conseguir governar. Não é diferente, né? Na Câmara Municipal, o prefeito não tem o partido dele, o número de vereadores suficiente para levar, se não for aí construir uma coalizão da qual inclusive o seu partido e o senhor fazem parte. Como é que é esse processo? As pessoas estão passando com tudo que está acontecendo no Brasil, entendendo um pouco mais a força do legislativo. Vocês têm a noção da força da questão de fiscalizar, de ver, de acontecer no legislativo, presidente? Olha, isso é bom, tudo que está acontecendo no país hoje, porque queira ou não, eu sempre falo que muitas vezes a televisão na época da campanha foca, as campanhas em si foca no presidente da República e no governador do seu estado.
né? E no fundo, quem legisla é os deputados, né? Os deputados federais, os deputados estaduais, os senadores. E muitas vezes ele passa meio por fora isso daí. Mas hoje a população está entendendo isso daí, que veja só, não adianta votar só no presidente, porque se ele chegar sozinho lá, infelizmente ele não vai fazer nada. Se um prefeito estiver sozinho, sem uma bancada, ele não consegue aprovar. A gente brinca que não aprova nem nome de rua, né? Então a gente, nesse sentido. E a maioria tem gente que fala, pô, mas o presidente tá fazendo acordo com outros partidos. Se não fazer, não consegue governar, porque ele não consegue a maioria aprovar. E nos municípios é a mesma coisa. O prefeito, se ele não fazer uma colisão com os partidos aliados, porque quando ele ganha a eleição, já é muito difícil ele fazer a maioria. Hoje a maioria, nós teríamos que ter projetos importantes, teria que ter 14 votos, né? Então é muito difícil. Não faz, não consegue. Então ele tem que muita quantidade de partidos é muito grande. Acaba dividindo bastante, né, Kiko? Então ele faz essa conversa com os partidos. Eu acredito que, veja só, hoje nós não só... E mesmo o prefeito tem que ter, né, de maneira geral, um presidente que seja aliado, porque o presidente da Câmara que não seja aliado não quer dizer que ele seja subserviente, mas ele pode ficar bloqueando tudo. Não é por ser aliado, mas é por ser realmente adversário definido, né? Não anda o município. Não anda, exatamente. E hoje eu vejo, graças a Deus, esse bom momento que a Câmara, que o município de Sorocaba está vivendo. Nós praticamente, dentro de 2 anos aí, praticamente duplicamos aí o orçamento de Sorocaba, praticamente dobrou, né, o orçamento de Sorocaba, e isso é esse bom momento entre o legislativo e o executivo. Eu acredito que não sou melhor do que ninguém, eu acho que se tivesse um outro presidente lá, poderia fazer o mesmo papel que estou fazendo, mas essa parcelia, essa tabelinha entre Cláudio na Câmara Municipal e o Manga na Prefeitura, tá dando certo. O resultado tá aí, que é positivo hoje, graças a Deus. Presidente, eu vou para um intervalo comercial, mas eu vou deixar uma pergunta no ar, né? Existe aí um questionamento, a Câmara, ela só pode montar uma CPI, ela não pode montar CPIs iguais com temas iguais. Se ela for falar sobre o tema de educação, por exemplo, que é o que eu vou questionar ao senhor, não se pode montar uma outra CPI com o mesmo tema, a não ser que os objetos sejam completamente diferentes, aí realmente não dá. Então eu queria entender, pode montar 2 CPIs da mesma área, por exemplo, na área de educação? A gente vai falar daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Café Excelsior, produtos da Padaria Real, e a gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já já, mais notícias para você. Os melhores programas do Brasil na Pan Sorocaba. 10 da manhã, as mais pedidas. Jovem Pan. Os 10 sons que bombam na Pan. E às 11 da manhã, Rock and Pop Jovem Pan. Manhã da Pan Sorocaba. Prêmios, interatividade e a galera da Pan invadindo as ruas. Jovem Pan. As mais pedidas e Rock and Pop. De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã, na Jovem Pan Sorocaba. Jovem Pan. Dia 3 de fevereiro, sexta-feira, noite do Flashback, com W ao vivo, no Salão de Eventos do Lar São Vicente de Paulo, em Sorocaba. Informações 15 998 17 5281. Crescer, assim como os nossos alunos. Para os nossos alunos. Não só tornar o espaço mais moderno, mais amplo,
mas também ter novas propostas educacionais, novos projetos para a vida. Uma vida plena, responsável, feliz. Reforçando assim nosso compromisso constante com a sociedade, com o futuro. Afinal, estamos fazendo juntos o melhor caminho. (3219-5539) ou acesse matiele.com. O Café Excelsior conta com uma linha completa de cafés para o seu dia a dia. São cafés especiais de origem controlada, orgânico, torrado e moído, em grãos, cápsulas. Foi a primeira indústria da região certificada no Programa de Qualidade do Café da ABIC, criado em 2004. São mais de 100 anos de história, presente em todos os pontos de venda de Sorocaba e região. Café Excelsior, o seu café, o café da nossa cidade. Você está na Jovem Pan 91,1. O Hospital Evangélico está cada vez mais completo. Possui pronto atendimento adulto ágil, inclusive nas áreas de ortopedia e oncologia, setor de exames e consultas, novas alas, além de modernos centros cirúrgicos com alta tecnologia. Atende mais de 20 convênios e encontra-se em ótima localização. Precisou de pronto atendimento adulto? Procure o Hospital Evangélico. Para exames e consultas, ligue 15-2101-6600. Hospital Evangélico, cada vez mais para você. Diretor técnico responsável, Dr. Mário Sérgio Moreno, CRM 84.817. Depois do sucesso do Conquista Vila do Sol, a Direcional chega à Zona Norte com mais um grande lançamento. Chegou o Conquista Vila Aqua. São apartamentos de 2 dormitórios, lazer completo e vaga. No coração do São Bento, no lugar certo para você. Aproveite as condições de lançamento, realize seu sonho e mude de vida agora. Saiba mais em www.direcional.com.br. Direcional, onde moram as grandes conquistas. Notícia. Rádio Jovem Pan. 8h49. Eu repito, 8h49. Esta meia hora do Jornal da Jovem Pan Sorocaba tem um oferecimento de IDS, uma empresa de médicos dirigida por médicos. Isto faz diferença. E Premodiza Premoldados. Estamos com o presidente da Câmara Municipal de Sorocaba e muitas vezes eu estava falando aqui da CPI, foi instalado ano passado uma sub-CPI na área de educação, com objeto entre eles a compra do prédio da prefeitura para a Secretaria de Educação, com verba da educação. E há um grupo que questiona a abertura de outra CPI. A lei é clara no sentido de, se existe dentro do tema da área de educação aquela já aberta que aborda o mesmo tema, não há a possibilidade de, tecnicamente, dentro do poder legislativo, a abertura de outra. Seria, no caso, uma interferência do judiciário no legislativo. E a Câmara, me parece, ainda não foi citada, presidente, a respeito desse tema, ou já foi citada? Olha, até para a população, o ano passado teve um grupo de vereadores que apresentou 7 assinaturas para montar uma CPI, né? Que são os vereadores que acharam que teria que investigar, porque saiu matéria no jornal, e eles montaram uma CPI. E logo em seguida, a vereadora Yara com o pessoal da oposição montaram também a mesma CPI. E no nosso regimento diz que aquela que for protocolada primeiro é a que vai ter andamento, né? E aí, veja só, eu como presidente, eu tenho que indeferir um pedido disso daí, porque eu não posso colocar duas, por que que com o mesmo objeto? O mesmo objeto. Por que os legisladores lá atrás, porque não é o Cláudio que colocou isso lá, os legisladores lá atrás, porque veja só, se eu tô numa CPI com o mesmo assunto, eu convido você para depor nenhuma. Aí daqui a pouco na outra CPI convida você 2 vezes para fazer. Então não dá certo, né? Então, e aí esse grupo entrou na justiça, né? Pedindo uma liminar para que a Câmara fosse obrigada a instalar a CPI, né, da oposição, mas daí ficaria 2. E olha, com muita prudência, né? Eu sei que a gente tem que respeitar as autoridades da nossa cidade, o judiciário, o juiz Alexandre Guerra, ele
negou esse provimento dessa liminar e ainda colocou lá, veja só, ele foi respeitoso, né, com a Câmara, né, pela autonomia dos poderes, e é isso, né, então, porque veja só, nós temos lá um regimento que nós seguimos, então ele foi respeitoso. Eu quero aqui sempre eu respeito uma decisão do promotor, do juiz, nós estamos lá para cumprir a lei, porque nós fazemos leis lá, né? Então, nossa primeira coisa que tem... Quem faz a lei para ser cumprida... nós temos que respeitar a lei. Né? Então, nós temos um respeito com o judiciário muito grande. Então, eu acredito que o processo ainda continua, mas eu acredito que nós vamos ter êxito, porque a gente... A comissão instalada já está trabalhando, começa a trabalhar quando? Exatamente. Antes disso, eu quero dizer, nós não fomos ainda, porque ontem teve a imprensa me perguntou, já foi respondido, nós não fomos notificados. A que o senhor instalou. Então, mas dessa que o juiz, só para complementar o assunto anterior, ontem alguma da imprensa me perguntou, você já foi notificado? Não, ainda a Câmara Municipal ainda não foi notificado dessa não provimento para a vereadora Yari e esse grupo. A comissão já foi instalada, já desde o ano passado, nós temos lá os membros e o presidente dessa comissão é o Vinícius Ait, né? O relator é o Dylan e o Cristiano, o João e o Simoa, o Fausto e o Vitão. Então são esses vereadores que compõem essa CPI da educação, e um dos assuntos, um dos focos é o prédio da educação. Bem, obrigado, presidente. Eu vou fazer um contato agora. Hoje nós teremos a presença do prefeito Rodrigo Manga. Ela será uma participação telefônica, já que as agendas hoje se confundiram, e foi uma semana muito complexa para o prefeito Rodrigo Manga. Eu já estou aqui conectado com ele. Prefeito, bom dia, prazer tê-lo aqui na Jovem Pan, já estamos no ar. O senhor teve uma semana, acordou de segunda para terça, no dia do seu aniversário, com muito trabalho, depois teve que ir a Brasília, enfim, foi uma semana corrida, né, prefeito Rodrigo Manga? Bom dia, um prazer estar consigo. Bom dia, Kiko, bom dia, Rosana, bom dia a toda a equipe da Jovem Pan, todos os ouvintes, é uma alegria muito grande poder falar com vocês. Realmente foi uma semana bastante corrida, de muito trabalho, mas que, graças a Deus, ela vai se encerrando com muitos resultados positivos para a população. Nós passamos aí, como você disse, a madrugada do dia 31, meu aniversário, com a questão das chuvas que aconteceram na nossa cidade, pela chuva forte mesmo, também pelo aumento da vazão da represa, mas conseguimos de maneira rápida fazer a nossa intervenção, iniciamos uma obra super importante agora, que já estava para ser iniciada, mas conseguimos acelerar isso com o estado de emergência lá no Vitória Régia. Ontem eu estive lá, que foi uma das regiões bastante atingidas. É importante ressaltar, Kiko, que nós, de todos esses pontos de alagamento históricos na cidade de Sorocaba, e aqueles que mais complexos, sim, nós resolvemos praticamente metade deles, né? Você pega o Jardim Sandra, que antes tinha aquele problema histórico de encher, não encheu, graças a Deus. O Jardim Piratininga, também nós fizemos as obras e não encheram. O Jardim Marli, que sofreu recentemente com grandes chuvas, nós conseguimos controlar. Obras que agora estão em andamento no Vitória Régia, que ainda sofreu com inundações, mas as obras já estão em andamento, e também no Vila Rica. Então são ações importantes que a gente está fazendo, e posteriormente o Parque dos Italianos na Vila São João, que vai desafogar de vez ali a questão da Marginal e também do Jardim Faculdade, junto com as máquinas que, se Deus quiser, serão enviadas pelo Estado nos próximos dias, para a gente poder tornar uma situação e daí já foi emendando. Depois da gente trazer essas soluções, nós tínhamos a posse do ministro Marcos Pontes, a nossa primeira-dama está como suplente ao Senado, e a gente ganha aqui com um protagonismo importante Fomos num dia agitado de votação de presidente do Senado, de presidente da Câmara, mas nessa oportunidade tivemos de relacionar, fazer várias reuniões importantes. Pela primeira vez na história, já caiu na conta, Kiko. Sorocaba recebe um dinheiro do Senado, vindo do Senado, nunca havia recebido antes. Opa. Sempre recursos vinham, foi uma articulação feita pelo senador, de uma emenda de um ex-senador, então que ele saiu do mandato, mas ele deixou, já caiu na conta de Sorocaba R$1 milhão, tem mais 30 milhões que nós estamos planejando, onde nós vamos investir, que virá do Senado. Tivemos a eleição
do presidente do Partido Republicanos, qual nós apoiamos, teve uma votação expressiva em Sorocaba, o deputado federal Marcos Pereira, como primeiro vice-presidente da Câmara. Então coloca Sorocaba numa referência a nível nacional. Visitamos também os nossos deputados, visitamos ali a deputada Simone Marqueto, o deputado Vitor Lippe, o deputado Fausto Pinato, que não é da nossa cidade, mas tem se comprometido com a cidade de Sorocaba. Tivemos reuniões com o vice-governador do estado de São Paulo, junto com o senador Marcos Pontes, inclusive agora, nesse momento, falando com você, que estou a caminho aqui de São Paulo para algumas agendas importantes aqui. Quem está comigo, inclusive acompanhando aqui, eu trouxe para o almoço com o vice-governador, o nosso ex-prefeito Flávio Chaves. Está mandando um abraço para você. Opa, aqui. Grande Flávio. O Flávio é responsável pela nossa concessão aqui há mais de 35 anos atrás. Se nós estamos aqui, devemos a ele o empenho e o apoio dele na época, viu? E nós estamos indo para um almoço com o vice-governador e depois eu vou participar numa reunião com o secretário de governo, que é seu amigo também, o Gilberto Kassab, para falar das demandas da cidade de Sorocaba, que ele que tem conduzido essa questão do relacionamento com os prefeitos, né? Das demandas da cidade. Então, assim, uma semana que vai se encerrando com muitos ganhos para a cidade, e uma coisa que me orgulha, que me deixa feliz, eu agradeço a Deus. Na minha oração, eu fiz de agradecimento a Deus por isso, é o quanto Sorocaba está sendo conhecida a nível nacional. E eu fico orgulhoso quando você chega no Senado e você vê nomes importantes da política falando de Sorocaba. Poxa, quando eu estou só ouvindo falar bem da cidade, a cidade está crescendo, estou sabendo do crescimento econômico, a gente tem acompanhado o crescimento do PIB da cidade. Então Sorocaba começa a ganhar um protagonismo importante, uma referência a nível nacional que nunca teve antes. Prefeito, eu gostaria de fazer uma pergunta, até tem uma colocação de um internauta através do YouTube, né? E as pessoas falam, o prefeito Rodrigo Manga é muito bom de marketing, aquela coisa toda. De repente o senhor vai lá na represa de Tupararanga com uma preocupação, né? E a solução seria até que o senhor deu depois da chuva, aumentar o nível de represamento para ver porque assim, se com 60% da represa nós precisamos abrir 30 milímetros cúbicos por segundo, nós vamos ter sempre inundado a cidade. Então seria a solução. E o senhor lá atrás fala a respeito disso, aí deturparam dizendo que a represa ia arrebentar, e não era isso, era a represa passar do limite da comporta e aí não ter o controle de quanto de água estaria vindo a jusante. O senhor se incomodou, ficou chateado com essas colocações de que o senhor estava aumentando, inventando, porque no fim se consolidou o seu temor, né? Que foram inundações menores, mas em algumas regiões da cidade. Olha, Kiko, eu no dia 15, né, que houve aquela reunião da CBA, onde eles aumentam a vazão da represa de 4 metros cúbicos por segundo para 17, já causou uma estranheza no diretor-geral do SAI, no secretário de Segurança Pública que cuida da Defesa Civil, e oficializaram a CBA falando, olha, isso daí vai causar um transtorno, porque o nível do nosso rio, mesmo com às vezes as pessoas falam, não foi feito o desassoreamento, foi feito. O Estado fez o desassoreamento no Rio Sorocaba, a cidade de Sorocaba completou, mas mesmo com o nível com essa vazão, o desassoreamento, o rio chegou na margem. Então nós avisamos a CBA, notificamos a CBA para que voltasse para 4. Eles negaram voltar para 4 metros cúbicos. Então foram presencialmente até lá, e aí que eles explicaram que não poderiam voltar porque existia um problema, que se a represa subisse mais 1 metro, ela poderia extravasar e eles perderiam o controle da represa. Então, os nossos técnicos falaram, então acompanhe de hora em hora, porque a CBA tem o controle de aumentar a vazão ou diminuir em questão de minutos. Também eles não aceitaram num primeiro momento, aí o porquê? Nós fizemos todo aquele barulho, liguei para o governador em exercício, que era o Felício, o Kassab estava viajando, oficializei a CBA, e depois de tudo aquilo que nós fizemos, eles aceitaram fazer de hora em hora. No primeiro momento negaram o risco que poderia acontecer. Você bem lembrou que em nenhum momento nós falamos em rompimento, sempre, né, na questão de extravasar água. Mas 2 dias depois, eles emitem 2 sinais de alerta, a própria CBA, que no primeiro momento havia negado. E depois, infelizmente, as chuvas vêm e acaba acontecendo tudo isso que aconteceu. E aí,
fica aquela fiscalização agora pendente que eu falei com o Tarcísio, que ontem, anteontem, eu tô falando eu tenho que agradecer ao governador do estado, que tem sido um parceiro, tem atendido, acho que nunca nós tivemos assim, tirando da época aqui do Flávio Chaves, que era padrinho de casamento do Quércio, acho que nunca nós tivemos um contato tão grande com o governo do estado, uma abertura tão importante. Olha, o Flávio Chaves, essa semana viralizou uma foto dele com o chefe de gabinete. Ele estava em cima de uma Brasília, ali na região eu acho que no Parque das Águas. E ele em cima do capô da Brasília. Não é de hoje esse problema, e ele brigou muito com a CBA. Brigou mesmo, como o senhor teve esse enfrentamento agora. E aí, Kiko, o governador, atenção, mas assim, é o que você falou. Como que a gente tem que estudar um caminho e coloco toda a estrutura da prefeitura à disposição. Ontem falamos com o presidente do Comitê de Bacias, que também está disposto a ajudar através de uma intervenção feita pela pela deputada Simone Marqueto, mas o governo do estado, DAE e o governo federal vão ter que pensar junto com a CBA e conosco uma saída, porque nós não podemos aceitar exatamente isso. Como que uma represa com 60% da sua capacidade precisa extravasar água a 30 metros cúbicos por minuto, causando um estrago tão grande em nossa cidade? Em um primeiro momento, eu não vou negar para você, porque eu também sou ser humano, em um primeiro momento, nós, quando gerou aquela dúvida, né, a própria CBA não se manifestou no começo e parecia que eu estava inventando toda essa história. Eu falei, olha, é melhor eu optar pelo silêncio agora, para que até que as coisas se comprovem. Depois, 2 dias depois que a CBA emite o sinal de alerta, infelizmente, essa chuva causa um estrago na cidade de Sorocaba e em alguma parte de Votorantim, que houve desmoronamento em Votorantim também, acaba concluindo aquilo que nós temia, que é aquilo que eu temia, né, que era causar esse transtorno grande para a população. Mas em nenhum momento assim, olha, tá vendo, bem feito, avisei, não. Eu acho que a gente tem que achar um caminho, tem que achar uma solução. O que eu costumo, e assim, como eu disse na outra entrevista aí, se eu errei pelo excesso de prevenção, foi porque eu sei quem é que fica sofrendo nas madrugadas com a população. Não são os diretores da CBA, é o prefeito Manga com os seus secretários, com a sua equipe que fica na rua. Tanto que eu fiquei a madrugada toda acolhendo pessoas foram encaminhadas para o auxílio aluguel, nós tivemos que desviar trânsitos e pessoas que ficam ilhadas. Então são alguns pontos ainda críticos que nós temos na cidade que nós vamos resolver. Se a gente já resolveu metade em 2 anos, vamos resolver a outra metade nos próximos 2 anos. Mas esse estudo tem que acontecer, Kiko. O porquê que a represa diminuiu a sua capacidade de armazenar água. Tem alguma coisa errada? Tem algumas que a gente possa fazer? Há investimentos que precisam ser feitos? Vamos buscar recursos, vamos buscar parceria. Nós temos aí um relacionamento com o governo do estado, nós temos ótimos deputados que estão no governo federal e abrem portas lá, independente do partido político que está lá. Sorocaba é uma cidade que merece o respeito, nós somos uma das regiões metropolitanas mais importantes do país e nós vamos sempre impor aqui com essa posição de respeito com a nossa cidade, no protagonismo que nós temos, que Sorocaba é uma locomotiva para o desenvolvimento do estado e do país. Prefeito, eu não quero alongar muito, porque o senhor está daqui a pouco, o trânsito aí é difícil, a gente tem uma sinalização boa, mas tem novos ônibus sendo entregue, início das obras de revitalização da Praça Pio XII, início das obras de requalificação asfáltica na Avenida General Motors, ali perto de onde inundou, no Vitória Régia. Tem muita coisa acontecendo, né, prefeito? Eu não vou alongar hoje muito, para a gente na sexta-feira poder tratar também esses e outros temas. Presidente Cláudio, alguma colocação? Só tem que falar alto porque ele não está na sua escuta, só está aqui pelo telefone. Eu quero aqui parabenizar o prefeito Rodrigo Manga por aquela intervenção. Muitos talvez não entenderam, mas nós temos que cobrar. E a Câmara Municipal está pensando fazer de cobrar também o Ministério das Energias, porque eles são, e o ano que vem já vence a concessão ali da CBA. Então, veja só, nós também tem que ter essa preocupação. Então a Câmara Municipal também vai estar entrando nessa briga do Montermo, né? Uma briga do Montermo, também cobrando a empresa, porque veja só, o Ministério das Energias também tem responsabilidade nesse sentido, porque vence o ano que vem também a concessão. Essa concessão da CBA, que deve ser renovada, né? Porque, mas dentro de outros critérios, né, prefeito? Kiko, e o que é importante dizer, você falando além dessa questão da CBA,
das obras que estão acontecendo. Você citou aí, dia 7 nós vamos dar o pontapé inicial na Avenida 3 de Março, que é algo, uma demanda histórica da população que liga ali a zona industrial até o Vitória Régia 3. Iniciamos a requalificação asfáltica no Parque São Bento, Jardim Paulista, ontem no Jardim do Passo. São 9 ruas que ficam aí atrás do fórum, um bairro com uma questão de galpões, de indústria e de moradias também extremamente importante, que estavam com as ruas destruídas, e dessas 9, 3 delas nós conseguimos fazer através de emendas enviadas pela deputada Maria Lúcia Amari, e outras 6 através da linha de crédito. Ontem foi publicado, Kiko, a Fernanda Esteca, que nós vamos fazer uma obra extremamente importante para desafogar o trânsito. Até o dia 15 nós vamos publicar todas as outras obras. Esse é o nosso prazo, que já estão prontos os editais, só aguardando agora a aprovação do banco, que é internacional. E quais são todas essas outras obras? A ligação do Torino do Vanelville, um pedido do nosso presidente Cláudio, a ligação do Parque São Bento com o Carandá, o nosso mini túnel, a marginal direita, a 3 de março já foi publicada. Quer dizer, Sorocaba vivendo um verdadeiro canteiro de obras de desenvolvimento, que é super importante, algo há muito tempo esperado por nós, Kiko, que vai fazendo a nossa cidade crescer ainda mais. E ainda esse ano promete muito, né? Nós tivemos ontem, nós renovamos a frota dos ônibus que levam as nossas crianças para as escolas. São ônibus 0 quilômetros, que levam de uma qualidade impecável, com Wi-Fi, com o ar-condicionado, com ônibus com assentos novos, com uma tecnologia de tecido que elimina qualquer vírus em questão de segundos para o cuidado da saúde com as nossas crianças. E a Câmara aprovou a redução do transporte, que antes era de 2 quilômetros, nós conseguimos reduzir para 1,5 km na área urbana e de 1 quilômetro para a área rural. Está havendo uma discussão para a gente utilizar os tios e tias das vans para também atender as nossas crianças, que com a volta às aulas, os uniformes já chegaram. Só que nós vamos distribuir para as crianças a partir do dia da segunda quinzena de fevereiro. Por quê? Para esse período de adaptação, o kit escolar coletivo já estão em todas as escolas, que as crianças vão começar a usar agora, e depois da adaptação também, na primeira semana de março, começa a distribuição do kit escolar individual, todo vapor. Então a gente viu um bom momento da cidade. Inauguramos o 5º PA 24 horas, que foi o do Habiteto, que eu tinha falado em primeira mão aí na Jovem Pan. Sim. Tudo indica que as obras do complexo hospitalar começam já no mês de julho. Então, esse é um ano muito, muito importante para a nossa cidade, um ano promissor, que as coisas já estão encaminhadas, não tem nada que vai começar não, são ações que já estão encaminhadas, que vão fazer a nossa cidade crescer. Mas ainda, eu só tenho, por isso que a minha oração pela manhã hoje foi de agradecimento, agradecer pela oportunidade de cuidar de uma cidade tão linda, de um povo tão maravilhoso, e a Câmara tem uma participação disso, a imprensa, e mais uma vez quero agradecer o nome da Jovem Pan, tem uma participação disso, porque vocês ajudaram a levar o nome de Sorocaba tão longe como tem acontecido, Kiko, e os deputados federais estaduais, independente de partido, que tem visto a cidade como partido de Sorocaba, e é isso que tem importado e que tem sido importante, tem feito a nossa cidade ganhar esse protagonismo. Eu tenho dito, tem feito Sorocaba ser grande de novo e tem resgatado o orgulho do cidadão sorocabano. Perfeito, só fazer um pedido, a gente vai encerrar por aqui e semana que vem a gente está presencialmente. A gente tem tido algumas reclamações aumentadas em relação a protocolo de iluminação. Na frente na Armando Panunzio, na região da Nissan, tem reclamação. Enfim, outras áreas, pessoas que já protocolaram há algum tempo e não tiveram a sua demanda. Olha, o prefeito está de parabéns, tem feito grande trabalho, mas sobre iluminação pública está deixando muito a desejar. Tem um protocolo aberto de 5/12/2002 e após 2 meses não foi resolvido. Ele não fala a região, mas é importante, pelos protocolos, a prefeitura obviamente pode avaliar como é que está o volume desse serviço que a prefeitura, obviamente, até por questão às vezes de roubo de equipamentos, não consegue fazer a cidade toda, mas assim, pedir ao senhor um olhar mais atento em relação a essas reclamações, ok, prefeito?
Com certeza, Kiko, pode contar conosco. Existe inclusive uma demanda já rodando que nos próximos dias vamos ter, que é o gerenciamento da iluminação. Ontem nós estávamos ali na Rodolfo Daphne colocando a iluminação em LED, Vitória Rédia vai receber toda a iluminação em LED, e nós estamos fazendo essa questão da iluminação em LED já nas principais avenidas. Aconteceu da cidade, sem aumentar, sem criar um imposto sobre iluminação pública. Isso é importante a população saber, que em outros momentos teve a tentativa da criação do imposto sobre iluminação pública, mas o gerenciamento vai ser algo que vai ajudar muito a população, porque se nós vamos terceirizar esse serviço completo agora, tanto de reparo de furtos, como de troca de iluminação. E é importante dizer que, paralelo a isso, nós contratamos 10 mil pontos, esse já está assinado. Esses são pontos novos, onde não tem a iluminação, tem a rede, mas não tem o braço da iluminação, que são várias ruas na cidade que vão receber essa iluminação. Mas agradecer aqui com todo o apoio, e a população no circo, no nosso aniversário, que nós conseguimos aí fazer o nosso comemorar o Meu das Firlãs, e juntos as pessoas trocavam o ingresso por uma cesta básica ou 3 quilos de alimentos, e nós conseguimos arrecadar mais de 5 toneladas de alimentos que serão entregues às pessoas carentes da nossa cidade. Só uma figura, hein, prefeito? Isso parece um outro prefeito, que era Sucupira, que inaugurou a abertura da porta. Aliás, o senhor era presidente da Câmara. O senhor até acho que fez discurso quando a porta da prefeitura abriu de novo. Tá virando Sucupira, hein, ó. Olha lá, prefeito. Prefeito, boa agenda em São Paulo. Foi um prazer falar consigo. E uma boa semana. Obrigado. E muitos resultados. Obrigado pela participação. Prefeito Rodrigo Manga falou aqui a Jovem Pan. Nós vamos chamar agora o nosso Marcos Alves, claro, promoção, sempre informação, inclusive daquele que quer comprar melhor. E o Marcos Alves tem essa dica para você agora. Mais um bom dia para você, Rosana Pires, ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan. Nós estamos ao vivo, diretamente aqui do Açaí Atacadista, às margens da rodovia Raposo Tavares. Detalhe, aqui tá todo mundo se jogando na economia. É o Açaí Folia. Aqui você encontra variedade, preço baixo em um lugar só. Tudo para curtir o carnaval do jeito que você gosta, em casa, na praia, no churrasco. Então não dá para perder as ofertas incríveis que o Açaí Atacadista preparou especialmente para você. Alho a granel, R$13 o quilo. Tem aqui também a mistura láctea condensada Mococa. Atenção, 395 gramas, R$3,09. Não para por aí não. Refrigerante original ou sem açúcar Coca-Cola, PET 2,5 litros, R$7,99 cada. Para o churrasco do final de semana, aquela Brahma puro malte vai bem demais, né? Aqui você encontra cerveja duplo malte Brahma, lata 350 ml, R$2,99 cada. Tem mais, hein? Molho de tomate Et tradicional, R$1,15 cada, tá? Aquela embalagem com 300 gramas. Tem aqui também suco de uva integral Aliança, garrafa com 1,5 litro, R$10,95. E para fechar aqui as ofertas incríveis do Açaí Atacadista, o biscoito recheado Passatempo, vários sabores, 130 gramas, apenas R$1,99 cada. No Açaí Folia, você também abastece o seu comércio com mais economia. Então não dá para perder, né? Tira o pé do chão e vem agora pro Açaí. Ó, nós estamos aqui nas margens da rodovia Raposo Tavares. Você passando por aqui, bem próximo à região do Campolim, você vai encontrar o Açaí Atacadista com aquele atendimento diferenciado, com ofertas incríveis. Tudo isso e muito mais para você fazer muita economia neste final de semana. Belezinha? Açaí Folia, se joga na economia, aproveite! 91,1 Jornal da Manhã. 9h15, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Presidente da Câmara, com quem que o senhor vai tomar o café e o produto da Real? Eu gostaria de tomar um café com você, Kiko. Obrigado. O Link está nos acompanhando, todos os vereadores que ontem foi eleito aí para fazer as comissões, trabalhar nas comissões, e nosso amigo que está indo com o prefeito, né, para São Paulo, Flávio Chaves. Quero tomar um café com ele também. É isso aí. A gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, mais notícias para você. Na vida, a gente corre muito, pedala, se equilibra e às vezes cai. Mas se levanta. O importante não é o destino, e sim a caminhada.
Nela, entendemos que cada um vai para lugares diferentes. E com o apoio certo, esse lugar vai ser sempre o melhor a se chegar, independente de nossas escolhas. Colégio Ser. O melhor caminho é o que fazemos juntos. Sua empresa possui um planejamento tributário eficiente? Os impostos estão sufocando o seu negócio? Então, conte com a expertise da Apter. Os melhores especialistas assessorando a sua empresa na gestão dos impostos. Minimize seus riscos e amplie suas possibilidades de redução da carga tributária. Apter, especialistas em consultoria tributária. Acesse apter.com.br e saiba mais. Apter, as melhores soluções para sua empresa. A Jovem Pan informa e presta serviço no trânsito de Sorocaba. Jornal da Manhã. Trânsito. Nossa Motolink Jovem Pan Japauto percorre os principais corredores da cidade e as estradas da região, trazendo a informação precisa ao vivo para o rádio e internet. Nós estamos aqui na alça de acesso a Castelinho nessa manhã de quinta-feira chuvosa. Todo cuidado é pouco para o nosso motorista. Olha, o engavetamento, colisão traseira aqui na Engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. Nesse exato momento nós estamos na rodovia Castelo Branco, na pista sentido capital. Comece o seu dia com o Jornal da Manhã Jovem Pan e seja o ouvinte mais bem informado do rádio brasileiro. Baterias Líder. Explore sua melhor versão. Assista ao vídeo completo em bateriaslider.com.br. Maquilages. Há mais de 30 anos trabalhando com lajes treliças, lajes painéis e placas duplas, com profissionais experientes e qualificados para melhor atendê-los com as melhores soluções para sua obra com economia e segurança. Em Sorocaba, região, ligue 153237-4347. A gente vai te ajudar se tá falhando ou indo rápido na hora H. Instituto Homem.com.br. Instituto Homem. Agende sua consulta pelo WhatsApp 0800 910 1111. Doutor Flávio Machado, 196137. 91,1. Jovem Pan. A rádio de Sorocaba. Para você que busca a evolução, está na hora de mais um grande passo. Evolution Muraro. Plantas de 3 dormitórios, com suíte, varanda gourmet e uma localização realmente privilegiada. A 150 metros da pista de caminhada do Campolim. Lazer exclusivo com arena beach tênis e futevôlei, piscina com raia, quadra de tênis e muito mais. As obras estão aceleradas. Venha conhecer o decorado na rua João Wagner Way, número 1269, ou acesse magnoconstrutora.com.br. A Magno é de casa. Notícia. Rádio Jovem Pan. 9h19. Eu repito, 9h19. Esta meia hora do Jornal da Jovem Pan Sorocaba tem oferecimento de IDS, uma empresa de médicos dirigida por médicos. Isto faz diferença. E Pré-Modiza, pré-moldados. Estou aqui com o presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, presidente Cláudio Sorocaba. Aliás, são 2 anos, presidente, que o seu comando tem feito com que a quantidade de indicações, projetos, elas estão 9 meses mais do que a média anual histórica da casa até 2020, que era de 180, a sua é 1.581. Em comparação, em 2020 foram 150 indicações apresentadas, enquanto em 2019 foram 145. Os vereadores quebraram o próprio recorde de 372 em janeiro do ano passado, e durante todo o ano de 2022 os vereadores representaram 6,8 mil indicações, atual recorde histórico do Legislativo. Na verdade, não é só uma. A gente está falando de indicação, a gente vai falar de projeto, a gente vai falar de uma série de coisas. O senhor tem conseguido uma celeridade e mais, o senhor tem pautado o projeto da oposição, embora o senhor seja a situação. Essa fluidez, e sempre digo o seguinte: quando o projeto não é bom para o governo ou não é a favor do governo, o senhor fala assim, o secretário de Relações que trabalha e o líder do governo que trabalha. Então não fica, e isso ninguém pode lhe apontar o dedo e falar, você não está pautando o projeto da oposição.
Eu, graças a Deus, eu tenho um carinho de todos os vereadores e as vereadoras, devido a esse meu comportamento, né, como presidente. E haja visto que, olha só esse ano já passamos de 1.500, quase 1.600 propositura, né? 1.580, só esse ano. E só indicação, fora projetos, propositura de lei, 10 mil, fora requerimentos, né, ofícios. Então, haja visto que nesses 2 anos, Kiko, que se passaram aí da administração, nós conseguimos economizar mais de 25 milhões. E mesmo assim, dando todas as ferramentas para o vereador continuar trabalhando. Pode ver que nós bateram os próprios recordes aí do ano passado, agora nesse primeiro mês agora, então foi estrondoso. Isso mostra, mesmo estando em recesso, os vereadores continuam trabalhando muito, né? O Pérez, só essa semana agora colocou lá quase mais de 300 indicações. Então, olha que você vê como que os vereadores é muito trabalho. Então, isso é bom, porque veja só, esse é o trabalho da fiscalização, porque o vereador tá na rua, tá no bairro, tá conversando com a comunidade, e a comunidade fala, tá faltando, tem um buraco aqui, tem uma árvore para cortar aqui, o posto de saúde tá precisando melhorar aqui. Tudo isso está embutido nessas indicações ao prefeito. Então nós estamos auxiliando o executivo. Por isso que eu falo, né? Mais uma vez, esse bom relacionamento que tem. Não abaixar a cabeça pro prefeito e achar que tá tudo certo. Não, nós temos o papel, haja visto que nós temos aí 3 CPIs na Câmara, então mostra que nós estamos trabalhando sim para fiscalizar o executivo, mas nós temos que dar condições para que a cidade possa caminhar. E hoje, graças a Deus, Sorocaba é uma das melhores cidades do país. Prefeito, chamando o senhor Obrigado. de prefeito. Quem nada, sabe né? Deus, e nossa presidenta pode profetizar lá na frente. Presidente Cláudio, muitíssimo obrigado, que o ano legislativo seja da melhor qualidade, que a gente possa ter sim fiscalização, né? Que a oposição tenha vigor, eu acho isso importante para nossa democracia, e que a situação também faça o seu papel, reconheça as dificuldades até e seja luz, né? Aquele que é situação, ele também tem que ser luz para o chefe do executivo, para o executivo, no sentido de, não tá legal isso aqui, tem que melhorar, tem que mudar, porque não tem governo perfeito, né? Essa é que é a verdade. Eu falo sempre a importância do pessoal da oposição, tem que ter, porque senão todo mundo, aí começa a falar, tá bem. O amigo do rei é aquele que fala que ele tá nu. Então, veja só, nós temos que mostrar que tem algumas coisas que não estão bem, e nós não cortamos. Eu sei que na saúde precisa melhorar, principalmente eu tenho cobrado do prefeito, do secretário de saúde, esse sistema de marcar consulta toda segunda-feira, só por que não marcar toda semana, todo dia da semana? E aí fica aquela fila de gente esperando marcar a consulta. Eu sou contra isso. Então, e o secretário e o secretário já falou que vai tomar uma providência sobre isso. Então, nós temos que mostrar para o prefeito aquilo que nós não concordamos, aquilo que no meu ponto de vista está errado. Esse é o papel. Mas governo. Hoje nos planos particulares você já faz consultas, agenda exame e consulta por aplicativo, né? Nem tem que ficar no sol, no vento, na chuva, né? Porque se pegar, nós temos aí o Parque Tecnológico, nós temos várias faculdades aqui, se pedir para esses estudantes aí, eles vão fazer lá, imagina como é que é o nome certo? Um aplicativo para poder o pessoal poder marcar de casa. Hoje em dia tudo você faz pelo celular, né? Então isso é importante. Então, mais uma vez, Kiko, obrigado, Rosana, obrigado, toda a sua equipe. Para nós é uma honra estar mais uma vez aqui. Estamos começando. Estão cobrando da CPIs lá, hein? Faz andar a CPIs lá. Não, pode ficar tranquilo que nós vamos estar contigo. Eu quero mandar um amigo para minha amiga Yara, que ela sempre está lá lutando, né? Também propor. E isso é bom, eu sempre falo. O trabalho que a Yara faz também de fiscalização, da oposição. Ela pega no pé. Ajuda o governo, né? Então, um abraço. Ela pega no pé da imprensa, pé dos vereadores. Ela pega no pé de todo mundo. Mas é uma vereadora lutadora, trabalha bastante também. Um abraço a todos e que Deus possa abençoar. Quero mandar aí, senão eu estava deixando de dizer, né? Para minha querida esposa, né? A dona Gisele, e a minha baixinha voltou às aulas ontem, tá feliz da vida, né? Voltou às aulas agora novamente. Então, o Julinho lá, meu enteadinho, meu filho também, né? Que Deus possa abençoar cada um de nós. Muito bem. Abraço. O presidente da Câmara de Sorocaba falou aqui a Jovem Pan, Rosana. 9h25. Ficamos por aqui com esta edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba, agradecendo mais uma vez a presença do presidente da Câmara Municipal, vereador Cláudio Sorocaba, também prefeito Rodrigo Manga, que falou conosco, e também o jornalista Lincoln Salazar.
Voltamos na próxima segunda-feira a partir das 7 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá. Paz e bem. Ponto final. Termina aqui mais uma edição do Jornal da Manhã. Sorocaba, Votorantim e região, tenham todos